Soja 2025-2026, 180 milhões de toneladas é a perspectiva de uma super safra no Brasil. Esse é o canal Lavouras Lucrativas. Toda semana a gente traz vídeos aqui para aumentar a lucratividade, para trazer mais rentabilidade para o agronegócio brasileiro com soluções mais inteligentes. E hoje, dentro desse vídeo, você vai entender se essa super safra é muito boa para o produtor rural, né? Com certeza produzir mais é bom, mas quais os impactos disso, né? Os cenários e os riscos, né, que o campo tem com essa perspectiva, tá? E um detalhe interessante, são dados de consultorias e tradings que mostram para nós essa possível super safra. Então vamos lá, o vídeo aqui você sabe que é direto, em cerca de 8 minutos a gente finaliza o vídeo e você já tem a informação na sua mão. Primeiro ponto, você acredita que o Brasil pode colher 180 milhões já na próxima safra, né? Porque seria um crescimento de 10 milhões em termos da última safra em relação à próxima. E essa seria a maior produção da nossa história, tá? Colocando o Brasil aí como protagonista no mercado mundial, ainda mais, né, do que já é. E eu vou trazer para vocês alguns números, dados, né? Como sempre aqui a gente gosta de ser analítico para trazer fatos, dados que comprovem e não só uma opinião, tá? Hoje a gente vai trazer os números, os riscos e o que esse cenário significa para você no campo. Então o ponto de partida seria, segundo estimativas recentes de consultorias e trades, tá? Como trades como a 3tentos e outras consultorias que têm como foco o mercado de soja, o mercado de commodities, tá? A produção de soja no Brasil pode atingir 180 milhões de toneladas, quase 10 milhões a mais que a última safra. Primeiro ponto, expansão na área plantada aqui onde eu me encontro, né, que é o Centro-Oeste, e também no Mato Piba, que seria os estados aí de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente sabe que o crescimento lá é bastante grande e realmente a abertura de área vem trazendo mais oferta, né, da soja no mercado. Tecnologias em termos de avanço de sementes e biológicos, né, e muitas vezes já tratadas essas sementes com biofungicidas, bionematicidas, bioestimulantes e também os produtos químicos de TSI, né. E um outro detalhe é o clima, né, um clima neutro para o início da safra e uma expectativa de chuvas regulares sem muitos eventos adversos, né, vamos dizer assim. Mas tem um detalhe, o desafio inicial, o plantio até agora está na casa aí de 0,2%, ou seja, está atrasado em relação a outros anos, né? Começou devagar, 0,2% da área foi semeada, então um ritmo mais lento, e o motivo é simples, baixa umidade no solo, poucas chuvas ainda, né? Principalmente os estados que plantam primeiro, Mato Grosso, né? E o Goiás, começando ali por parte de Minas Gerais também, que ainda não iniciou os plantios, né? Então as primeiras chuvas vão ser decisivas para iniciar essa janela aí, a janela de plantio do agro, né? Quando você tem uma regularidade nas chuvas, usualmente aí o pessoal fala de 80 a 100 milímetros até 3 dias antes do início do plantio, com uma previsão de 40 milímetros para os 7 dias posteriores. Seria algo seguro para começar o plantio aí. Então, o que seria a ideia se tivesse realmente essa super safra, né? Quais seriam os 3 cenários possíveis? Primeiro cenário, um cenário otimista, né? Seria uma chuvas regulares, né, nas principais regiões produtoras e uma produtividade média, né, mantida em solos de alta fertilidade. Isso aí seria um cenário para produzir as 180 milhões de toneladas. Um cenário moderável, que é muito provável, né? Então a gente tem chuvas irregulares em parte do Centro-Oeste, que é comum acontecer. Atrasos no plantio, ou seja, se continuar atrasando aí o plantio, perde um pouco da janela. E aí impacta também até mesmo a segunda safra de milho. E a produção de soja também acaba sendo impactada em partes, então uma perspectiva aí de 170 a 175 milhões de toneladas, tá? E um cenário de risco, uma seca prolongada no Cerrado. Essa seca a gente trata, seria uma seca pós-plantio, né? Trata ali de uma fase eventualmente reprodutiva, enchimento de grãos. O atraso no plantio, um atraso muito grande, né? Onde a janela começasse bem mais tarde. Atrasos logísticos, custos de fertilizantes e defensivos, às vezes pressionando aí margens, né? Uma vez que o produtor também está sofrendo para receber os insumos aí, quem comprou de última hora, para iniciar os plantios, né? Nesse cenário, com clima mais atrasado para o plantio, um veranico maior durante a safra e atrasos devido a insumos, seria uma produção aí de 160 a 165 milhões de toneladas, tá? Mas e no impacto disso, não só no cenário de produção recorde ou não, né? E no produtor, realmente quem vive do negócio, né? O que esse cenário significaria na prática? Primeiro ponto, dólar. Se você tem um dólar um pouco mais alto, favorece quem exporta. Então, quem vende a commodity, no caso, o produtor rural. Porém,
ele aumenta também o custo de produção. Então favorece uma ponta, mas aumenta o custo em outra, né? Então o que seria interessante? Um dólar mais forte e os estoques globais mais ajustados poderiam manter a saca valorizada mesmo tendo uma produção recorde, né? Então você tem um dólar mais forte, você conseguiria vender o produto num preço melhor. Porém, o custo de produção, né, insumos dolarizados, seria um ponto de atenção aí. Muitas vezes você precisa ter boas ferramentas para não sofrer com aumento de custo de produção, né? Especialmente fertilizantes, que é um ponto de atenção aí. O que o produtor pode esperar também? Se tem uma oferta muito grande de soja, né, um crescimento aí de 10 milhões de toneladas, nós estamos falando aí de um crescimento de 5 a 6%, né, em relação à última safra, o que traria, né, uma oferta maior do produto para o mercado. Se a demanda continuar a mesma, teoricamente os preços cairiam um pouco. Então esse é um ponto de atenção aí para o produtor, né, que a safra recorde traz consigo mais produtividade, mas usualmente diminui os preços. O que pode ser uma estratégia? Né? Planejar o hedge, travar aí algumas variáveis, né? Seja dólar, né? Falando do câmbio, produto ou prêmio, acho que tudo isso faz sentido como proteção. Diversificar cultivares de soja para não sofrer eventualmente com o clima, né? Então o clima impacta de forma diferente, cultivares com ciclos diferentes, mais rústicos ou mais sensíveis, vamos dizer assim. Ferramentas que ele pode utilizar digitais para poder ver a questão do clima, né, para ajustar uma decisão de semeadura, quando colocar, né, a soja realmente no chão e cada ciclo de cultivar ali, qual seria a melhor janela para plantio. E outro detalhe, né, os 180 milhões, as 180 milhões de toneladas, ela não significa só volume, ela significa pressão nos preços mesmo, né, e uma competitividade muito grande por logística, armazém, né, o frete mesmo, portos, para embarques, né? Tudo isso aí também com a produção maior, você tem que ver que isso não aumenta de um ano para o outro 6, 10% aí em termos de capacidade estrutural, principalmente um ano que o pessoal está investindo menos, né? O que fica aí de lições e estratégias para nós, né? Do ponto de vista estratégico, ela traz 3 grandes lições, essa próxima safra. Produtividade não depende só de área, né? É gestão eficiente por hectare e muitas vezes produzir mais numa mesma área, aumentando essa eficiência, tem sido um dos maiores vetores de consistência aí do agronegócio, né? Mesmo sem abrir áreas, conseguindo crescer produção e volume produzido no país. O timing de plantio é decisivo, então cada semana pode significar 3, 4, 5, 10 sacas, né, a mais ou a menos, uma janela onde as chuvas podem se encerrar mais cedo ou podem haver veranicos ali no meio da produção do cenário. E um detalhe extremamente importante é que o mercado sempre premia quem trava preço de venda e custo na hora certa. Talvez sua margem pode ser decidida no momento de compra, num escalonamento de venda, num hedge ou até mesmo numa escolha, né, que você faz, uma janela de venda, ou se você deixa passar aquela janela depois, às vezes você não consegue mais rentabilizar a sua produção. Então, detalhe extremamente interessante é que o mercado premia muito isso, a gente tem visto nos últimos anos, né? E para você que é consultor, profissional do agro, né, ou produtor rural, você já pode se preparar para esse cenário eventual de super safra, mas eu quero saber o que mais te preocupa, né? Se é o clima, são os preços internacionais, se é a logística, ou se é realmente uma produção aí onde a gente não consiga talvez atingir a super safra por ter um ano difícil aí em termos climáticos. O que mais te preocupa, né? Dentro da sua região e da sua área de atuação. Se você é produtor, se você é consultor, o que você pode deixar aqui nos comentários como contribuição para nós. Porque afinal aqui na comunidade, né, na Lavouras Lucrativas, todo mundo quer entender o cenário de diversas regiões, porque cada um fica dentro de uma bolha ali na sua própria região com seus próprios problemas, né? E aqui a intenção é compartilhar boas experiências e soluções inteligentes, tá? Um outro ponto, se você quer ter nossa assessoria, né, nossa consultoria de inteligência de mercado, Lavouras Lucrativas, é só você clicar aqui embaixo, mandar uma mensagem para mim aqui ou no Instagram, @MatheusAfite ou Lavouras Lucrativas. E já segue o canal aqui, deixa o seu like no vídeo para que você possa acompanhar os nossos conteúdos. Se você trabalha com agronegócio, quer se capacitar, quer utilizar inteligência artificial, análise de mercado, marketing, para poder melhorar o seu negócio ou sua carreira, aqui é o seu lugar. Então nós vamos te ajudar nisso aí. Então você pode já clicar no canal e nos seguir também no Instagram, mandar uma mensagem no LinkedIn, tem tudo aí para você entrar em contato conosco. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do nosso canal Lavouras Lucrativas. Fiquem com Deus.